E agora vamos conversar com um grande empresário maranhense da área do intercâmbio que representa o Maranhão no mundo todo. Ele vai contar muitas histórias interessantes pra gente. Vem comigo! Fala pessoal, e hoje eu tô aqui com um grande empresário aqui do Maranhão, o Antônio Bacelar. Seja bem-vindo, Antônio. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu que agradeço pelo espaço. Obrigada, Antônio. Então, hoje a gente vai falar aí sobre intercâmbio, né? Sobre como começou a sua vida aí no intercâmbio, como que iniciou, né, a sua carreira. Carol, assim, já faz algum tempo, né? A Beamundo fez 24 anos, ano que vem a gente vai fazer 25 anos. Gente, é muito tempo. A gente começou em 1999, na época de uma crise cambial muito forte, Sim. né? Que foi a crise veio em 98, aí 99, aí as grandes operadoras de turismo, intercâmbio cultural no Brasil quebraram. Sim. E a empresa da qual eu era sócio quebrou também. Então eu assumi as dívidas dessa empresa e comecei a Beamundo já devendo, né? Nossa! Acho que para mim foi assim, muitas pessoas, tanto é que assim, um de nossos principais fornecedores era a Inglaterra, então eu peguei um voo, fui para a Inglaterra negociar as dívidas da empresa da qual eu era sócio, antes da Beamundo. Ao chegar lá, reuni com uma inglesa, aquele aspecto bem fleumático, né? Fevereiro, na Inglaterra, frio, quando eu cheguei na sala dela, disse assim, vem aqui negociar as dívidas da Oliver Intercâmbio, que era a empresa da qual eu era sócio. Ela me olhou assim, bem friamente, e disse assim, abriu a janela e disse assim, você está precisando de um chá. Meu Deus! Assim, enlouqueceu? Bem cena de filme, né? Bem cena de filme, enlouqueceu. Porque assim, naquele tempo teve a crise dos tigres asiáticos, depois o tigre celta e México e o Brasil era a bola da vez. Então eu vindo de um Brasil que ia quebrar, né, de um país que ia quebrar, assumindo uma dívida de uma empresa. Nossa. Então ela disse assim, isso aí bebeu alguma coisa. Isso aí não tá muito certo. Tá precisando de um chá. Sim. Então esse foi o nosso início. Eu acho que ousadia, coragem e acreditar. Acreditar que eu estava assumindo uma dívida por uma causa muito maior. E que eu ia conseguir pagar o preço dessa causa, né? Desse projeto, desse investimento. Que legal, Antônio. Dá pra ver, né? Pelo sucesso que tem aí a Beamundo, né? Muitos anos. E muito legal sua determinação, a persistência. É muito importante. Acho que a gente acredita. Quando a gente acredita, a gente encontra maneiras, a gente encontra meios, né? É verdade. Tanto é que em 99 a gente começou com essa dívida. Então, 2001 veio o 11 de setembro. 2002 a invasão do Iraque. A gripe aviária, a gripe suína. Então, durante tudo isso, a gente se manteve no movimento. A gente se manteve, a gente se criou, recriou, buscou alternativas, né? Sim. E uma coisa que a gente sempre acreditou no desejo das pessoas de fazer intercâmbio, de conhecer novas culturas, de conhecer novos povos, de dominar novos idiomas. Então isso é algo, esse movimento, esse desejo é algo inerente ao ser humano. Com certeza. Você entendeu? Eu adoro sim, conhecer novas culturas. Estou sempre em busca, né? Mesmo às vezes quando eu não posso ir e estar presente em algum lugar, mas sempre fico procurando sobre ele. Sim. Quando será que eu vou viajar para tal lugar? Então eu sempre fico procurando. Mas eu acho, né? Não sei a sua opinião. Você que deve saber mais porque você está por dentro. Mas assim, você acha que de uns anos para cá esse interesse aumentou das pessoas? O que a gente sente assim, o brasileiro, a gente está entre os 10 maiores mercados do mundo na área de intercâmbios culturais. Sim. Então o brasileiro, desde o Brasil Colônia, Brasil Império e tudo mais, a gente teve aquela questão de uma elite brasileira sempre mandar seus filhos para se qualificar fora. Então é algo que vem, que está dentro da gente. Agora, o que aconteceu recentemente com o período pandêmico foi as pessoas tiveram os seus movimentos restringidos, né? Ou seja, a gente teve limitação em algo que é inerente ao ser humano, que a gente está em movimento. É né? verdade, todo mundo ficou sem saber o que fazer, né? Todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, todo mundo sem poder sair. O que a gente sentiu foi, a partir do momento que foi gradualmente liberando o movimento, foi uma onda muito grande que nós, agentes de viagem, a gente não sabia como dar conta disso.
A gente não tinha estrutura para atender toda essa demanda que estava reprimida devido aos meses de pandemia. Né? Então, agora a gente sente que está regularizando. Sim. Regularizando, mas é algo que nosso país ele é um grande referencial em intercâmbios culturais, em pessoas que buscam outros países para aprender idiomas, para se aprimorar, para pegar diplomas, certificados. E também a gente tenta fazer esse movimento inverso. A gente traz estudantes estrangeiros para aprender português, para conhecer o coco do quintal da gente. Ai, que né? legal. Exatamente. Aquilo que eu sempre falo, a gente precisa valorizar o nosso Jussaral. Verdade. Entendeu? Então a gente traz estudantes que vêm de países tão longínquos quanto a Finlândia. A gente recebe finlandeses, noruegueses, dinamarqueses, que são países que têm uma cultura, clima, alimentação, uma gente diferente da gente. Exatamente. Né? E eles vêm para cá e eles fazem intercâmbio cultural e saem encantados. Eu imagino. Entendeu? Porque eu acho que o legal é isso, né? De as pessoas, quando vão visitar um outro local, elas verem as raízes, né, daquela cultura. Raízes. Não só assim, tem alguns pontos turísticos superficiais, mas as raízes, né, que nem você falou, o Jussaral e tudo mais, né? Isso, o coco do quintal da gente. Né? Você falou uma coisa certíssima. O lado rico, talvez, da gente trabalhar com intercâmbio. Intercâmbio é um turismo educacional, é um turismo educativo, né? Porque não é só eu vou visitar o Rio de Janeiro, vou para as principais atrações, ótimo, mas quando você entra dentro do dia a dia, você conhece. Então, intercâmbio, a gente vai para um outro país não passear. A gente não vai para um namoro, a gente vai para um casamento. É algo mais profundo. Verdade. Né? Então, as pessoas que vêm para cá, eles não vão ver só samba, pagode, carnaval, futebol, não. O dia a dia do brasileiro, as dificuldades da gente, a nossa luta por uma cidadania, por uma sociedade mais organizada, né? Os nossos sabores, apesar de tudo que a gente vive, a criatividade, talvez tudo que a gente vive faça com que a gente seja um povo muito criativo. Então, esses estrangeiros até criam laços com o nosso país, criam projetos com o nosso país. Que é muito importante, que futuramente eles vão ser profissionais, alguns deles políticos. Já tem político lá na Dinamarca, por exemplo, que ele é responsável pelo sistema de abastecimento de água da Dinamarca. Jacob fez intercâmbio aqui, fala português fluentemente. Ele fez intercâmbio aqui? Fez intercâmbio aqui. Que legal. A gente tem a filha tem uma escritora, tem uma compositora sueca, tem os livros dela ali. Nossa, quero ver depois. A filha dela fez intercâmbio cultural aqui, então filha de uma intelectual. E hoje em dia a filha dela tá na diretoria da FIFA, ou é na presidência da FIFA, na parte de esportes. Que legal. Então, ou seja, você observa que esses jovens que fazem intercâmbio cultural aqui abrem portas para o nosso país, abrem portas para a nossa sociedade. Com certeza. Você entendeu? Então eu acho que é algo assim que intercâmbio enriquece quem recebe e quem envia. É muito importante. É uma alternativa, é uma opção única. Com certeza, assim, é muito rico, né, isso? Sim, demais. Demais. E me conta, assim, alguma história interessante ou engraçada que você já tenha vivido, né, durante esse tempo todo aí de intercâmbio, uma viagem. São tantas histórias pelas quais a gente passa, né? Nessa vivência da gente por outros lugares do mundo. Por exemplo, né, a gente teve caso de uma estudante, um dos casos que eu lembro, porque são tantos casos que eu preciso parar para escrever um livro sobre esses causos, né? Ele já estava contando um monte de história aqui pra gente antes da gravação. Isso. Aliás, eu vou contar um caso típico de um intercambista dos Estados Unidos. Ele estava aqui fazendo intercâmbio cultural, né? Aí ele estava faltando as aulas de português. Sim. O nome dele era Jeff. Aí eu chamei o Jeff aqui na empresa e falei: Jeff, você está faltando as aulas de português. Ele, Camarrais, eu não estou faltando aula de português. Jeff, está faltando. Camarrais, eu estou me atrasando. Aí eu falei: Jeff, você também não tá, você está saindo muito. Camarrais, eu estou ficando em casa. Aí eu, Camarrais, o que é Camarrais? Aí ele é uma expressão típica do Maranhão. Camarrais, uma expressão típica do Maranhão. Demora. Eu fui ver Marrapaz. Marrapaz. Então tudo era Camarrais. Meu Deus. Não, aí tinha um outro que ele chegava para mim e ele foi pro interior do Maranhão, né? E ele voltou porque você aprende as expressões do lugar, né?
Aí ele chegava e dizia assim, olha, eu trabalho muito. Porque você, quando faz intercâmbio cultural, você pega as expressões da onde você está morando. A expressão, entendeu? o sotaque, né? O sotaque, a forma de falar e tudo. Engraçado. É bom você ver as pessoas se transformando em maranhenses, em brasileiros, entendeu? Sim, que bacana. Então, até hoje, quando eu tô chateado de Camarrais, eu não vou, não. Trocou, que engraçado. Trocou, inverteu, entendeu? Que legal. É muito bom, né? Ouvir essas histórias assim. A gente fica tão empolgado já para conhecer vários lugares. Tem muito. Nossa, história de aluno da gente que chega, que passa por situações de choque cultural. Né? Eu imagino também, deve ser também. Falar o nome de uma coisa que não existe, na verdade. Sim. Ou então troca o nome, quer pedir uma coisa, Às vem vezes outra. o pessoal fica trolando, né? As pessoas te falando para tu falar uma palavra, aquela palavra é um palavrão. É um palavrão, ou então às vezes ele troca. Teve uma lá que a gente tava em um parque. Aí a gente comprou uns sorvetes assim enormes, né? Sim. Ela falou, como é que você pede sorvete? Eu expliquei, assim. Aí ela voltou com um pirulito na mão. Aí eu disse assim, como assim que você chegou com esse pirulito? Eu pedi igual você disse. Eu falei, não pediu com certeza. Não, trocou alguma coisa. Trocou alguma coisa. Uma outra foi morar com uma família inglesa, né? Aí a gente, antes do jovem fazer intercâmbio, a gente passa as informações da família anfitriã. Aí a gente chegou para essa aluna e falou, Andréia, esse aqui é o nome da sua família, telefone, diga que você está indo para Inglaterra. Aí ela ligou, voltou. Marcela, esse nome tá errado. Eu, como assim? Eu tentei ligar, disse que não é a casa. Né? Aí eu tento que tá certo. Ela tentou de novo. Aí depois ela voltou, não tá dando certo. Né? Aí eu falei, como é que você tá pronunciando o nome? Ela, eu tô chamando a mulher de Mrs. Cat Chopoli. Aí eu falei, o nome da mulher era Catpool. Aí a Cat Chopoli nunca te atender. Então, é pronúncia, são palavras, são situações que você vai viver que com humor você consegue contornar um choque cultural. Verdade. Tem que ter humor. Nunca ria de si mesmo. Ria das situações que você passa quando está passando por uma experiência de intercâmbio cultural. É verdade, é isso aí. Eu também já tive algumas experiências aí, né? A gente foi gravar o clipe que eu te falei em Paris, aí a gente foi parado por algumas pessoas que estavam lá, eles eram rappers, né? Da França e vieram indagar a gente o que a gente estava gravando lá e tal. Aí a gente começou a cantar, brincar, dançar. Eles, a gente é brasileiro. Vocês são brasileiros. Aí já ficaram todos empolgados. Antes eles estavam meio desconfiados da gente. Aí depois eles ficaram bem empolgados, assim. Não, brasileiro. Quando a gente fala que é brasileiro, é interessante. A gente acha que as pessoas têm preconceito com o brasileiro. Na verdade, claro que tem, né? Sim. Alguns têm. Mas tem muita gente que simpatiza muito com a nossa energia de vida. A maioria. Com essa alegria de viver que a gente tem. Que eu acho que ela é muito única, ela é demais. É verdade. E me conta um pouquinho sobre a revista Belta, né? Que você me mostrou, que é a Belta é a Associação Brasileira de Agências, né? De intercâmbio cultural. Né? Exatamente. Conta pra gente. Ou seja, é uma associação que reúne agências de intercâmbio que são responsáveis por 70% do mercado brasileiro de intercâmbio cultural. Que legal. Aí todo ano a gente lança a revista Belta com assuntos, com matérias que envolvem vistos, que envolvem destinos, envolve informação sobre graduação, pós-graduação, high school, programas fora do país. Desculpa, ela é semanal que você falou? Não, ela é anual. A gente lança anualmente e a cada ano tem um país que patrocina a nossa revista, um país e uma companhia aérea. Então, esse ano, o país patrocinador foi a Austrália. Sim. Né? E sempre que a gente lança a revista Belta, a gente faz o lançamento da pesquisa Selo Belta. O que é uma pesquisa Selo Belta? É uma pesquisa que ela traz como está o mercado brasileiro de intercâmbio cultural. Você entendeu? Entendi. Então, ou seja, quais as principais tendências, quais os principais destinos que os brasileiros procuram, quais os programas, se é mais faculdade, se é mais high school, se são mais programas de técnicos, programas vocacionais estão crescendo bastante. Que legal. Que são aqueles programas, você entendeu, que preparam o jovem para o mercado de trabalho. A Austrália é muito forte nesses programas vocacionais, né? Sim. Então, a gente vai ter o lançamento em São Paulo na próxima semana e nesse lançamento vão estar presentes agências de intercâmbio do Brasil todo e também embaixadores, cônsul, autoridades políticas do nosso país vão estar presentes nesse lançamento da revista. Por quê? O mercado brasileiro ele é muito respeitado. A gente é entre os 10 maiores mercados do mundo na área de intercâmbio cultural. Então, é uma publicação que vai para embaixadas, vai para consulado, vai para universidades no Brasil e no exterior.
Que legal, gente. Interessante a gente saber disso, né? Que essas agências se unem aí, sim, né? Em prol sim, da internacionalização do Brasil, né? Perfeito. Internacionalização na educação. Você me contou também sobre sobre trazer, né, os jovens para cá, para o Brasil. Isso. Conta exatamente. Pra gente aí. Esse aqui é um braço da Belta, né? Que chama sim, Starting Brazil. Ou seja, dentro da Associação Belta tem um grupo de agências, que é um grupo menor, que promove no exterior o Brasil como destino para estudos, sim, como destinos para intercâmbio cultural. Então, assim, claro que a gente envia 90% dos jovens para intercâmbio e vem 10%. Por exemplo, a cada 1.000 brasileiros que vão, entram 10 estrangeiros para intercâmbio. E o papel dessas agências é manter e ampliar esse número. Que legal. Né? Porque a gente acha que o nosso país tem uma cultura diversa, tem um clima interessante, tem um povo que é o seu principal patrimônio. Sim. Né? Então a gente promove para países da Europa, para países da América Latina. A América Latina tem muito interesse em nos conhecer. A gente não se interessa tanto por eles quanto eles por nós. Sim. Embora a gente precise mais de espanhol do que eles de português. É verdade. Né? Porque são vários países que falam a língua espanhola. O português está meio que a gente aqui. Sim. Né? Então, ou seja, através do Estado em Brasil, a gente visita universidades, a gente visita escolas, a gente treina agentes estrangeiros, agentes na Alemanha, agentes na Eslováquia, Holanda, Estados Unidos, são para que eles possam colocar na sua prateleira o produto Brasil. Entendeu? Legal. E esse ano nós já recebemos colombianos. Até hoje a gente estava com um grupo da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos. Eles estavam aqui. Em julho a gente está recebendo estudantes da Itália, estudantes da Alemanha para fazer intercâmbio. Que bacana. Né? Aí a gente está tentando também fazer uma parceria para transformar São Luís em uma referência em turismo idiomático, que é quando a pessoa viaja para estudar um idioma. Por exemplo, na América Latina, a Argentina e a cidade de Córdoba, eles são referências para toda a América Latina em centro de turismo idiomático. Eles recebem pessoas do mundo inteiro para aprender a língua espanhola. Sim. Então a gente está fechando uma parceria com Córdoba para treinar os agentes em São Luís, entendeu? Para que a gente possa ser também referência em turismo idiomático no Brasil. Uma referência. Então, tudo isso a gente faz através do Study in Brazil. Study in Brazil. Olha, que legal, gente, né? E também, assim, o Brasil ele tem uma cultura muito rica, né? Sim. E o Nordeste, Norte, sim, Sul. Sim. Cada um tem as suas peculiaridades, assim, né? De cultura. Então, é muito rico, tem muita diversidade aqui, né? Exato, Carol. Exato. A gente sente que é uma universidade que a gente precisa conhecer a casa da gente. Conhecendo a nossa casa, a gente ataca nossos problemas, a gente melhora a nossa qualidade de vida, né? E consegue promover o nosso país lá fora. É verdade. E falando em conhecer a casa da gente, né? Antes de a gente finalizar aqui, conta para as pessoas aqui, para quem está assistindo a gente, quais são os melhores destinos aqui do Maranhão? Aqui no Maranhão a gente tem tanto destino. A gente tem, por exemplo, destino para turismo literário, destino para turismo de vivência, experiência, como por exemplo no litoral ocidental maranhense, Guimarães. Sim. Pouquíssimo explorado, mas que quando você chega lá você pode ter uma vivência em uma comunidade virgem, digamos assim. A gente tem Lençóis Maranhenses, que engloba também Santa Amaro, que todo mundo já conhece, a Chapada das Mesas, no sul do Maranhão, também muito rica, aquela região ali que envolve Carolina, Riachão, Balsas, né? Sim. Então a gente tem litoral, a gente tem deserto, a gente tem turismo literário, a nossa cidade é de São Luís, né? O bairro da Liberdade, o maior quilombo urbano das Américas, o centro histórico, mais de 3.500 casarões coloniais, né? É verdade. Então a gente tem muitas alternativas que envolvem cultura, história, arquitetura, gastronomia, né? As comunidades dos povos originários, as comunidades quilombolas, né? Turismo de música também em nossa cidade, que você pode, o Grande São João agora acontecendo. Então tudo isso a gente pode fazer turismo dentro do nosso próprio estado, que é muito importante. E é muito rico naturalmente também, né? Cheio de belezas naturais aí. Eu já viajei para alguns lugares também, desse que você falou. Guimarães ainda não conheço, mas os Lençóis, né? Sim. Por Santo Amaro também. Santo Amaro é belíssimo. Santo Amaro é belíssimo. Você sente ali que é tranquilo. Eu falo assim, então a gente tem desde aquela coisa dos Lençóis Maranhenses, que é algo mais, que é um turismo mais amplo, né? Quanto aquele turismo mais restrito, que pessoas que estudam literatura, porque Guimarães foi a terra também de Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista negra brasileira. Inclusive, o tema da Flip, é aquela feira literária em Paraty, no Rio de Janeiro, que é considerada, acho que, a maior feira literária das Américas, ou da América Latina.
O tema da Flip ano passado foi Maria Firmina dos Reis. Que legal. Os cabos que ligam a América, os cabos de fibra ótica que ligam a América do Sul à América do Norte foram batizados Maria Firmina dos Reis. Nossa, não sabia, gente, quanta história, né? Exatamente. E aqui em Guimarães do lado você tem acesso à história dela, porque ela era uma professora concursada. Sim. Então ela tem música, ela tem toadas de boi, ela tem livro, ela escreveu o primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher, chama Úrsula. Então é um livro que você vê antropólogos que estudam, historiadores, sociólogos, no Brasil e fora do Brasil. Tem gente que veio da Bélgica para cá porque estuda Maria Firmina dos Reis. E Guimarães é o, digamos assim, o documento de que ela existiu, por onde ela andou, que trabalhos ela fez. Então é um outro tipo de turismo. Então o Maranhão permite sol e praia, mas permite esse turismo até mais intelectualizado. Com certeza. Entendeu? Que isso aí é algo que é um potencial muito grande que a gente tem. Entendeu? Nossa, que legal, né, gente? Para vocês verem que uma pessoa um empresário, né, do intercâmbio, a gente vê aí, conversando com ele, a gente tem história, a gente tem cultura, a gente tem aprendizados de idiomas, a gente capital tem intelectual. tudo. Né? Exatamente. Aqui nossa terra tem um capital intelectual que precisa ser valorizado. E a gente sempre associa capital intelectual só a livro ou leitura, não, música, produção cultural, isso é capital intelectual. Verdade. E muitas histórias gastronomia, mesmo, né? Muitas histórias. Então a gente tem um capital que precisa ser valorizado, né? Ser reconhecido. É isso aí. Muito obrigada, Antônio. E antes de finalizar aqui, foi um prazer, prazer né? Enorme, prazer enorme. Ter aqui no Sessão Carole. Eu queria que você mandasse aí um abraço para a galera que está assistindo Sessão Carole, um recadinho, alguma mensagem aí motivacional para as pessoas. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Espaço Carol, ele está no Espaço Carole. Muito obrigado aqui por essa conversa que a gente teve, né? Por uma troca, por um intercâmbio cultural. Exatamente. Né? Então, acredite nos seus propósitos, acredite nos seus objetivos, né? Aquilo que eu digo, eu já tenho essa trajetória de empresário chamando Via Mundo e a Oliver, uma trajetória aí de quase 30 anos, né? Então eu digo assim, você precisa acreditar nos seus sonhos, ter propósito e fazer bem feito. Faça bem feito aquilo que você sente que tem aquele talento lá dentro. Acredite, olhe para frente e execute, que é muito importante. Os problemas sempre virão, mas quando a gente gosta, a gente encontra uma forma de superar os problemas. É isso aí, valeu, obrigadão. Muito obrigado, Carol. Obrigado, gente. Valeu, gente.